Em um bairro tranquilo no estado da Carolina do Norte, uma jovem chamada Lauren Ugelmaier Phelps foi encontrada tristemente sem vida em sua casa. Ela era uma esposa amorosa, uma mãe dedicada e um membro querido de sua comunidade. A chocante descoberta do corpo sem vida de Lauren enviou ondas de choque pela comunidade unida, deixando familiares, amigos e vizinhos em incredulidade e luto. Lauren foi descrita como uma mulher compassiva e vibrante, que tinha uma paixão por ajudar os outros. Conforme a investigação se desenrolava, os eventos perturbadores que levaram à sua trágica morte foram revelados, descobrindo uma verdade sombria e inesperada. A investigação do triste fim de Lauren foi complexa. As autoridades policiais montavam meticulosamente os eventos daquela fatídica noite em busca do culpado. Lauren Ugelmaier Phelps nasceu em 9 de junho de 1988 na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, porém ela foi criada no estado de Kentucky por seus pais, Laurie e Dali Ugelmaier. Ela tinha uma família muito próxima, solidária e amorosa, com duas irmãs. Lauren era especialmente próxima de seu pai e de uma de suas irmãs, Beth Agner. Ela era conhecida por ser amigável, atenciosa, gentil e inteligente. Sua família praticava o cristianismo e era muito religiosa. Eles acabaram se mudando para a Carolina do Norte antes dela se formar. Um dia, na escola, Lauren conheceu um cara chamado Matthew quando eles eram adolescentes. Eles não eram muito amigos naquela época. Matthew, por outro lado, não teve a mesma sorte com a família que Lauren teve. Ele teve uma infância muito difícil e, na verdade, mal tinha uma família. Seu pai não fazia parte de sua vida e sua mãe só estava por perto metade do tempo. Sua mãe se casou várias vezes e Matthew nunca conseguiu criar um vínculo com nenhum de seus padrastos. Devido à vida familiar que teve, ele começou a se comportar mal e acabou tendo que ir morar com os avós em tempo integral. Depois que Matthew entrou no ensino médio, acabou fazendo amizade com o grupo mimado. Ele e seus amigos estavam usando substâncias ilícitas e álcool, especificamente um remédio para tosse e resfriado chamado Coricidin. A maioria dos medicamentos para tosse pode dar uma sensação de euforia quando tomados em doses grandes e até podem ser viciantes quando abusados e usados de forma inadequada por um longo período. Os avós de Matthew decidiram tirá-lo da escola pública e o matricularam em uma academia cristã particular na esperança de mudar seu comportamento e colocá-lo de volta nos trilhos para levar uma vida decente. Felizmente, isso acabou funcionando em grande parte. Ele parou de abusar de substâncias e álcool, melhorou suas notas e se saiu muito bem na escola. No entanto, ele continuou a abusar de xarope para a tosse. Com o passar dos anos, Lauren e Matthew acabaram se reconectando nas redes sociais. Começaram trocando mensagens no Instagram, depois passaram a se falar por mensagem de texto, telefone e fazer videochamadas juntos. Eles continuaram assim por um tempo até que um dia Matthew decidiu se mudar para a Carolina do Norte para acabar com o relacionamento à distância. Matthew então foi apresentado à família de Lauren e passou muito tempo com eles. Sua família o amava e achava que ele era incrível. A mãe de Lauren adorava Matthew e o tratava como seu próprio filho. No entanto, o pai de Lauren tinha suas suspeitas sobre ele. O pai de Lauren achava que havia algo estranho com Matthew e achava que o relacionamento deles estava avançando um pouco rápido, já que Matthew simplesmente se mudou para a Carolina do Norte para ficar com sua filha quando eles estavam apenas conversando online há alguns meses. As suspeitas do pai de Lauren foram confirmadas quando o convidaram para a noite de jogos em família. Estavam jogando 20 perguntas e eventualmente veio à tona que ele já tinha sido casado antes. Todos acharam meio estranho que ele não tivesse mencionado isso antes e não estivesse falando muito sobre isso. Eles faziam perguntas, mas ele escolheu evitá-las e não responder à maioria delas. Lauren superou isso e deixou para trás, mas o resto de sua família permaneceu cautelosa em relação a ele. Lauren e Matthew continuaram passando tempo juntos e quanto mais tempo passavam juntos, mais se apaixonavam. Matthew parecia ser o homem perfeito para ela, pois tinham uma ótima conexão e hobbies semelhantes. Ele se dava bem com a família dela, seus amigos gostavam dele e faziam muitas coisas juntos, incluindo viagens e férias. Matthew então revelou a Lauren que queria se tornar um pastor, e ela adorou essa notícia. Isso meio que selou o acordo para eles, e ela sabia que este era o homem com quem ela queria passar a vida, e em 2015 ficaram noivos. O casal recém-noivado teve uma festa de noivado, mas foram principalmente os familiares e amigos de Lauren que compareceram. A mãe de Matthew apareceu, mas fez algo que irritou Lauren e deixou um gosto amargo na boca de sua família. A mãe de Matthew apareceu usando um vestido branco, o que pareceu intencional, já que todo mundo automaticamente sabe que você nunca aparece na festa de noivado de alguém ou em seu casamento usando branco. Ao longo do noivado deles, houve muitos conflitos entre Lauren e a mãe de Matthew, que simplesmente não tolerava Lauren por algum motivo e não achava que ela era boa o suficiente para seu filho.
Eventualmente, Lauren conseguiu deixar esses problemas para trás e continuou com o plano de casamento. Os dois se casaram no ano seguinte, em novembro de 2016. Lauren e Matthew ambos amavam Harry Potter e Star Wars e decidiram ter um casamento temático de Star Wars, com os padrinhos segurando sabres de luz. Apesar disso, o casamento deles começou a ruir assim que a cerimônia terminou, quando começaram a ter muitas brigas e havia muito estresse entre eles. Um dos estresses em seu casamento foi causado pela mãe de Matthew. Em uma ocasião, 6 meses após Lauren e Matthew se casarem, eles foram para o Kentucky visitar sua família. A mãe de Matthew ligou para Lauren e disse que fariam uma sessão de fotos em família e que todos precisavam vestir azul. Lauren estava animada e escolheu algumas roupas bonitas para levar com ela, mas quando chegaram lá, ela nem sequer pôde participar da sessão de fotos, pois os homens estavam vestindo azul e as mulheres estavam vestindo branco. Lauren ficou decepcionada com isso, e mesmo que Matthew tenha mencionado que sua mãe talvez tenha informado acidentalmente, Lauren e sua família sabiam que ela fez de propósito. No entanto, esse não foi nem de longe o maior problema que tiveram em seu casamento. Aos 29 anos, Lauren era uma mulher altamente independente e trabalhadora, enquanto seu marido Matthew, aos 30 anos, estudava para se tornar um pastor para a igreja local. Lauren arrumava empregos como auditora, trabalhava em creches, vendia velas perfumadas e até participava de uma empresa de marketing multinível para mantê-los financeiramente bem. Tendo sido casados por menos de um ano, o casal parecia ser um casal perfeito nas redes sociais, mas a realidade de seu relacionamento era muito diferente, o que só veio à tona após o outono de 2017. Em 1º de setembro de 2017, Matthew fez uma ligação frenética para a emergência. Ele disse ao atendente que tinha tomado Coricidin para tosse e resfriado antes de dormir, e quando acordou, estava coberto de sangue. Havia uma faca na cama e sua esposa estava no chão com múltiplos ferimentos de faca. Matthew admitiu que não tinha nenhuma lembrança do que havia acontecido, mas admitiu suas suspeitas de ser o agressor de sua esposa. Pouco depois da ligação para a emergência, a polícia chegou ao local e encontrou Lauren coberta de sangue, deitada em posição fetal no chão do quarto deles, segurando tufos de seu cabelo em ambas as mãos. Como Matthew havia descrito, uma faca foi encontrada perfeitamente posicionada na cama, e o remédio estava na bancada do banheiro. No entanto, uma autópsia posterior revelou que Lauren foi atingida mais de 123 vezes com um objeto pontudo na cabeça, pescoço e braços. Algumas feridas tinham 10 centímetros de profundidade, tornando as afirmações de Matthew no mínimo questionáveis. Os detetives o levaram sob custódia, mas quando ele se recusou a mudar sua narrativa e admitir a verdade, eles começaram a investigar mais a fundo sua vida e seu relacionamento com Lauren, descobrindo uma infinidade de evidências incriminatórias contra ele. Durante a investigação, de volta à cena do crime, os investigadores acreditavam que a cena do crime não parecia autêntica. Eles afirmavam que o remédio parecia ter sido colocado ali de propósito para parecer que ele o tomou, a faca estava posicionada na cama exatamente como ele havia descrito, e tudo na cena parecia encenado. Além disso, não tinha praticamente sangue nenhum em Matthew, exceto algumas gotas nos pés. Os investigadores disseram que não havia como ele não ter nenhum sangue nele após um crime tão pesado como aquele. Por último, todo o comportamento dele na cena do crime foi estranho. Ao telefone, ele estava frenético e chorando, mas quando a polícia o questionou pessoalmente, ele parecia bastante calmo e composto. Ele parecia quase sem emoção. Conforme os investigadores mergulharam em seu passado, descobriram que não apenas Matthew tinha um histórico de abuso de medicamentos no passado e usava isso para justificar suas ações, mas também tinha um perfil secreto no Instagram chamado Marte Radical. Ele também tinha obsessão com American Psycho, o filme de 2000 sobre um assassino em série violento. No Instagram de Matthew, também havia muitas fotos perturbadoras, incluindo Matthew se vestindo como um personagem de American Psycho. Ele também falava muito sobre Satanás, demônios, adoração ao diabo e morte em geral. Na última foto que postou em sua conta, na noite antes do assassinato, ele escreveu: "Todo mundo pensa que sou um assassino em série." A polícia também encontrou um diário que Matthew tinha, que fala muito sobre suas inseguranças com seu casamento, pensando que não era bom o suficiente para Lauren, como ele não se sentia bom o suficiente para a família dela, e falava sobre o ciúme que ele tinha do tipo de família que ela tinha. Ele também falava muito sobre sua depressão. Em uma entrevista com um amigo de Matthew, ele afirmou que Matthew lhe disse que queria saber como era matar alguém, mas ele achava que Matthew não estava falando sério na época. Foi um grande choque para a família de Lauren quando descobriram sobre o que ele estava interessado, e seus pais ficaram muito preocupados, porque uma das razões pelas quais Lauren se apaixonou por Matthew foi devido à sua devoção ao cristianismo, mas, em vez disso, ele tinha outras fantasias e gostos sombrios.
Os amigos de Lauren, que foram entrevistados, mencionaram que o casal estava passando por grandes problemas financeiros. Lauren sempre foi muito trabalhadora durante toda a sua vida e trabalhava em 2 empregos enquanto estava casada com Matthew, o primeiro sendo auditora em uma empresa de grande porte e o segundo sendo babá em uma creche da igreja. Ela também tinha seu próprio pequeno negócio paralelo, onde fabricava velas e as vendia em um esquema de marketing multinível. Ela até tinha um canal no YouTube onde divulgava essas velas. Eles também mencionaram que Matthew estava sempre saindo e entrando em empregos e nunca parecia conseguir manter um por mais do que alguns meses. O casal tinha muitas dívidas, mas Matthew era quem estava causando todas elas. Ele gastava toneladas de dinheiro, especialmente no Best Buy, onde gastava milhares de dólares. Ele até roubava dinheiro diretamente da bolsa de Lauren e retirava dinheiro de sua conta poupança que era usada para as férias. Antes de se casar com Matthew, Lauren tinha cerca de $10.000 guardados em sua conta. No momento de sua morte, ela tinha um pouco menos de $1.000. Junto com os problemas financeiros, eles até começaram a duvidar um do outro quando se tratava de serem fiéis. No entanto, Matthew não tinha motivo real para acusar Lauren de infidelidade. O único motivo dele vinha do ciúme. Ele achava que um amigo em comum na igreja tinha sentimentos por ela e vice-versa, e ela não tinha. Os amigos de Lauren, incluindo sua irmã Beth, mencionaram que ela mandava mensagens para eles o tempo todo sobre seu estresse e dizia que estava realmente considerando deixar Matthew, que ela não estava mais feliz e que ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Ela queria continuar tentando a princípio porque é religiosa e não queria um divórcio. Tudo isso mudou uma noite enquanto ela estava cozinhando o jantar para Matthew, enquanto falava ao telefone com sua irmã. Houve uma batida na porta. Matthew atendeu e olhou para Lauren e disse que estava indo sair para se encontrar com uma amiga chamada Valerie. Lauren ficou chateada e mencionou que estava cozinhando o jantar, e ele disse que voltaria logo e saiu. Ela esperou por ele voltar até receber uma mensagem de texto dele dizendo que só jante sem mim, estou me divertindo demais com a Valerie. Este foi o ponto de ruptura de Lauren. Ela mandou uma mensagem para sua irmã e mencionou que finalmente tinha acabado com ele de uma vez por todas. Assim, as autoridades determinaram que Matthew sabia exatamente o que estava fazendo quando esfaqueou sua esposa até a morte naquele dia fatídico. Os investigadores também entrevistaram sua vizinha, que admitiu que ela e Matthew tiveram um vínculo em certo momento. Eles costumavam conversar e flertar um com o outro, e eles se aproximaram por terem problemas semelhantes com depressão e ansiedade. No entanto, ela começou a se afastar quando ele começou a falar com ela sobre coisas perturbadoras. Ela também tinha uma arma e mostrou sua licença de porte de arma para ele em uma ocasião, mas Matthew se aproximou dela uma noite e disse: "Você sabe que eu posso pegar essa arma de você e matar alguém com ela." Durante o julgamento, a defesa não tinha argumentos sólidos e havia uma quantidade avassaladora de evidências contra eles. Também tinha o fato de que Matthew estava completamente ciente do que estava fazendo, e não havia quase nenhum remédio para tosse em seu sistema sanguíneo. Os fabricantes do remédio para tosse que ele estava tomando até fizeram uma declaração de que houve muitos estudos sobre seu produto e nunca ninguém fez algo assim sob o uso do remédio antes. Os investigadores mencionaram que encontraram perguntas em suas buscas na internet perguntando o quão tonto o Coricidin faz você ficar e se alguém já ficou chapado com Coricidin. Em outubro de 2018, para escapar da pena de morte, ele admitiu que o álibi do remédio para tosse e resfriado era uma mentira e que fingiu estar delirando durante a ligação para a emergência para se safar de suas ações. Matthew foi acusado de assassinato premeditado de 1º grau e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Matthew até se levantou para pedir desculpas à família de Lauren pelo que fez com ela e pelo que fez com eles, mas seus pais disseram que suas desculpas não significam nada, e que eles nunca o perdoarão por tirar a filha deles.